Então, vamos passar para a próxima apresentação. A próxima apresentação vai ser feita pela Luana, é sobre o ambiente de ciência de dados geoespaciais do Brasil Datacube. Bom dia a todos. Meu nome é Luana e eu vou apresentar sobre o nosso ambiente de ciência de dados geoespaciais, que é o BDC Lab. Então, como foi citado anteriormente, o BDC Lab é um ambiente que possui diversas ferramentas internas, que utiliza Python, R, RStudio, um desktop virtual para utilizar aplicações como QGIS e o MatchView. E, dentre as diversas características do nosso ambiente, uma delas é que a configuração do ambiente, a pré-instalação, que é um processo demorado, não precisa ser feita pelos usuários, uma vez que o ambiente já vem com diversas bibliotecas pré-instaladas. Então, isso permite principalmente a reprodutibilidade de códigos, principalmente entre pessoas de um mesmo projeto. Então, não ocorre de uma pessoa desenvolver um código utilizando uma versão específica do Python, um pacote específico, e outra pessoa ter que ter essas mesmas versões para utilizar. Então, não ocorre de, na minha máquina funciona e na outra não. Então, o ambiente já vem com bibliotecas pré-instaladas para todos os usuários. E outra característica principal, citada pela Karine antes, é que todo esse processamento ocorre na mesma infraestrutura onde os dados estão hospedados. Então, a transferência de dados, essa utilização da internet, download de dados não precisa ser feita, já que isso está rodando na mesma rede dos dados. Existem outras plataformas que permitem o processamento também de dados geoespaciais, como o Digital Earth Australia, África, o Planetary Computer. Porém, essas plataformas podem se utilizar o dado do INPE, porém não de forma eficiente, já que o dado precisa ser feito download, o dado precisa atravessar o mar para ser utilizado. Então, o BDC Lab entra como uma iniciativa nacional para o acesso eficiente desses dados, de todos esses dados que estão catalogados e que foram apresentados anteriormente e que vão ser explorados hoje durante o dia. O BDC Lab surgiu por volta de 2019, essa parte de computação interativa do BDC, mas o acesso era feito direto a máquinas que tinham um ambiente Jupyter Lab e um ambiente RStudio. Então, a gente tinha a necessidade de ter um ambiente que permitisse essa escalabilidade de máquinas e que os usuários conseguissem escolher máquinas específicas com uma quantidade de CPU e de RAM e ter acesso a todas essas ferramentas independente do tamanho da máquina. Então, ao invés de acessar diretamente RStudio, Jupyter, as pessoas têm acesso a um ambiente já com diversas ferramentas. Em 2023, 2024, surgiu a primeira versão do BDC Lab, no Centro de Dados de Cachoeira Paulista, que a gente subiu, que ainda permanece sob domínio fechado. E nós estamos na versão já 1.3.1, é a versão que nós lançamos na semana passada, do BDC Lab. Então, essa versão conta com um front-end rico, com diversas aplicações, e todas essas aplicações estão rodando na mesma infraestrutura onde estão os dados. Então, a gente tem o RStudio, tem o QGIS, MatchView, tem o Code Server, diversas ferramentas que estão integradas aos dados. Existem duas instâncias, então a primeira delas é a instância operacional, que roda em Cachoeira Paulista, no centro de dados. Essa instância, ela atende a projetos do INPE e centros, o CPTEC, Biomas BR, Programa Queimadas, instituições parceiras também, Embrapa e IBGE. E também a gente tem uma versão acadêmica, que ela é mais experimental, nós lançamos recentemente, que atende roda em São José dos Campos, e ela atende aos cursos de pós-graduação, alunos e alunas dos cursos do INPE, para desenvolvimento das suas pesquisas, e também é utilizado por outras instituições do Brasil, como a Federal do Rio de Janeiro, Unesp, USP, Unicamp, e também instituições estrangeiras. E é um ambiente que a gente vem utilizando também para os treinamentos, então, para os Big Tech Talks e hoje para o Love Data Day. Então, mostrando um pouco da interface do BDC Lab, assim que os usuários fazem o login, então são redirecionados para essa página, e aqui nessa página, então, que são apresentados para os usuários os recursos computacionais, que são sempre alinhados ao projeto da pessoa, e aqui que a pessoa pode escolher essas diversas máquinas com diferentes configurações de hardware, ou seja, diferentes quantidades de CPU e memória RAM, e é também nessa página que a pessoa consegue escolher qual ambiente que a pessoa deseja iniciar. Então, atualmente, a gente tem um ambiente contendo todas essas
bibliotecas e todos esses softwares já no mesmo ambiente Jupyter Lab. No momento que a pessoa inicializa a sessão, então essa máquina, que ela não vai mais estar fixa, ela vai cair em alguma... quando eu digo fixa, essa máquina não está fixa já rodando o Jupyter Lab. Quando a pessoa clicou em iniciar, essa sessão da pessoa vai cair em alguma máquina específica, dentre as diversas máquinas que estão rodando no cluster, e é o Jupyter Lab. Então, aqui o Jupyter Lab é o dia a dia dos pesquisadores que utilizam o BDC Lab, e essa interface conta com diversas ferramentas. Tem essa parte da esquerda, que é a parte dos dados. Então, todos os dados que são feito upload de dados, códigos, Jupyter Notebooks, aparecem aqui, assim como todo o processamento que é gerado. Então, as saídas de um processamento também são geradas aqui. E esses arquivos, eles persistem entre sessões. Então, se uma pessoa fica vários dias sem utilizar o ambiente e vai inicializar de novo, os dados vão estar persistidos lá. Assim como se a pessoa sair daqui do ambiente, encerrar sua sessão, escolher uma máquina com maior poder computacional, então esses dados vão estar persistidos. Essa é a parte dos dados. Existem diversas extensões também do Jupyter Lab e outras funcionalidades. E tem a parte principal, que é a parte das ferramentas que a gente disponibiliza para os usuários. Então, dentre essas ferramentas que estão integradas aos dados do INPE, existem Jupyter Notebooks. Então, essas 3 caixinhas são dos Jupyter Notebooks. A gente tem um kernel Python base, que já vem com o Jupyter Lab, e os 2 kernels, os 2 Jupyter Notebooks principais que a gente disponibiliza, que são geoespaciais, Python e R. Então, ambos ambientes, Jupyter Notebooks, já vêm com diversas bibliotecas para ciência de dados e para acesso a dados geoespaciais, tanto processamento, análise, quanto a visualização desses dados. Aqui tem um exemplo utilizando o kernel do Python geoespacial. Então, dá para construir Jupyter Notebooks que mesclam códigos com textos, com imagens. Então, os usuários conseguem rodar essa computação interativa, rodando uma célula, escrevendo uma nova célula de código com base no resultado gerado anteriormente. É possível a geração de mapas, mesmo dentro dos notebooks. E aqui é um exemplo utilizando o kernel geoespacial do R. Então, aqui é um exemplo do CITES. Então, tem o Python e tem o R. E a gente tem também um ambiente desktop virtual. Nesse ambiente, a gente já disponibiliza 2 aplicações previamente instaladas, que são o MatchView, utilizado pelo pessoal da meteorologia, e o QGIS, é um software muito utilizado do pessoal geoespacial, para o processamento. E só que esse ambiente permite também a instalação de outras ferramentas e outros softwares aqui nesse ambiente desktop virtual. Então, tem casos de uso do BDC Lab, onde pessoas instalaram softwares para modelagem ambiental, por exemplo, ou para processamento de dados do Sentinel. E, além do desktop, então, a gente disponibiliza também 2 IDEs. A primeira delas é o RStudio, que permite o processamento de dados do R, utilizando a linguagem R, e também o Code Server, que é a versão do código aberto do Visual Studio Code. E aqui de dentro do Code Server, então, é possível também criar códigos Jupyter Notebooks, tanto utilizando aqueles kernels que eu citei anteriormente, o R e o Python. E é importante de comentar que todas essas caixinhas aqui, elas estão na mesma seção do usuário. Ou seja, é possível criar processamento de dados no RStudio, depois abrir o Jupyter Notebook e fazer alguma outra análise dos dados, salvar, e depois abrir o QGIS e pegar esses dados e gerar um mapa. Então, todos os dados entre o RStudio, o VS Code, isso está tudo integrado. Rolando um pouco mais para baixo na tela principal do Jupyter Lab, então nós disponibilizamos para os usuários essa seção de atalhos, e então aqui o pessoal tem acesso às diversas aplicações. Quando clica em algum dessas caixinhas, abre uma nova aba. Então, por exemplo, o catálogo integrado de imagens, que foi apresentado anteriormente, Datacube Explorer, o DSAT, para
visualização dos dados GOES. Então, aqui a gente tentou mapear diversos atalhos, e um desses atalhos é a galeria de códigos, que, quando clicado aqui, então, permite os usuários acessarem tanto exemplos que nós temos no Kaggle, quanto também no GitHub. Então, como foi citado antes, diversos exemplos utilizando Python e R para o acesso aos dados, e essa galeria que vai ser utilizada hoje durante o dia, e não só aos dados, mas também aos serviços, WTSS, WLTS e dentre outros. A gente também tem uma página FAQ, que nós disponibilizamos para os usuários. A gente tentou mapear diversas perguntas frequentes ligadas à autenticação, interface, a ambientes. Então, isso permite que os usuários consigam acessar. E falando um pouco de tecnologias, a gente se baseia em tecnologias de código aberto para o desenvolvimento do BDC Lab, principalmente o Jupyter Hub e o Jupyter Lab, que são as tecnologias principais utilizadas, Python, mas a plataforma ela é composta por diversas peças que precisam trabalhar certinho para que todo esse ambiente funcione. Então, o sistema de gerenciamento de acesso, o Keycloak, a gente utiliza o GitLab para armazenar os códigos e para fazer todo esse build, deploy, de conseguir subir o BDC Lab de forma automática. A gente utiliza todas essas imagens do Jupyter com containerização, utilizando Docker, Kubernetes para a orquestração de todos esses containers, dentre outras tecnologias. Então, é um desafio para nós não só mantermos o BDC Lab e irmos atualizando os pacotes, as versões, quanto a gente desenvolver também funcionalidades novas e instalar pacotes novos, como também a gente dá suporte a todos os usuários e os seus diferentes casos de uso. É isso. Muito obrigado a todos. E se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para pedir agora, ou também podem enviar pelo nosso e-mail, data.support@imp.br. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, Luana. Parabéns pela apresentação também. A gente já tem uma pergunta muito boa aqui no chat, né? O Felipe Barros está perguntando: para poder usar o BDC Lab, é necessário que o projeto esteja vinculado ao INPE? Eu vou atravessar essa calçada, viu, Luana? Porque assim, claro, a gente vem desenvolvendo a tecnologia para ela ser aberta ao público em geral, né? Hoje, a gente tem duas instâncias, como a Luana apresentou, uma que é a versão acadêmica e a outra operacional. A versão operacional, a gente tem usado ela para atender principalmente os grandes projetos da instituição, né, que são os programas de monitoramento ambiental e a produção de mapeamento contínuo, né? E a pesquisa. Do outro lado, a gente tem começado a criar uma instância, que é a instância acadêmica, que a gente tem usado nessa série do Big Tech Talks de uma maneira aberta ao público, né? Mas só com a finalidade do evento do Tech Talk. A gente não abriu isso de uma maneira ainda não está tão aberto quanto a gente queria. Então, a gente tem uma tarefa ainda nesse ano, que é produzir uma forma, como é que eu diria assim, formas de vocês poderem aplicar também para o uso das ferramentas, né, dessa ferramenta do BDC Lab, para algum tipo de projeto ou atividade que vocês tenham na instituição de vocês. Então, a gente está caminhando para a gente ter essa política, essa forma de vocês fazerem aplicação para o uso do ambiente, tá? De uma maneira mais aberta. Isso responde só Felipe Barros. Beleza. Mais alguma pergunta para a Luana? A Priscila Santos fez uma pergunta. Oi, bom dia, tenho algumas dúvidas. Eu comecei a usar o sistema e tenho tido alguma dificuldade em fazer o upload de arquivos grandes para o armazenamento. Tem alguma restrição de tamanho? Olha, Priscila, eu acho que não tem restrição de tamanho, né? Talvez seja seu navegador ou algum recurso na hora de fazer a conexão e manter essa conexão durante muito tempo, né? Já que você tem um arquivo muito grande para trafegar para o ambiente, ele não tem
nenhuma restrição, até onde eu saiba. Isso. O Jupyter Lab tem uma restrição de sempre que a pessoa quiser subir algum arquivo acima de 10 MB, se eu não me engano, mas é só uma mensagem de atenção que aparece e é só dar um OK. Mas a gente sempre indica, e tem lá na FAQ também, caso for subir gigabytes de arquivos, é mais fácil zipar o arquivo, fazer o upload do zip e dzipar lá dentro utilizando o terminal, ou então, quando faz o upload pelo RStudio, ele mesmo já dezipa o arquivo. Mas ele faz por partes, né, Luana? Então, assim, ele não tem uma restrição. Se você quiser subir um arquivo de 1 GB, você consegue subir. Consegue. Né? A outra possibilidade também é você, se os seus arquivos forem muito maiores, você rodar um script por dentro do ambiente do Lab, fazendo um wget ou coisa do tipo, a partir de uma pasta do Google Drive, do Dropbox, alguma ferramenta de armazenamento. Ó, a Reinhardt perguntou aqui, parabéns pela apresentação. Caso não faça parte das instituições que trabalham com Colab, eu queria aprender a usar. Quais procedimentos eu deveria seguir? Claro, sendo um aluno de graduação. Olha, eu diria o seguinte, a gente ainda tem que criar um formulário para vocês poderem aplicar e se candidatarem a usar o ambiente. O que a gente tem feito nas séries das palestras do Tech Talks, a gente tem enviado um e-mail para quem está registrado nas palestras, perguntando se vocês querem experimentar o uso do ambiente, né? Então, a gente pode colocar aqui na nossa lista, Reinhard, de você depois tentar usar o ambiente também e dar uns feedbacks para a gente. Beleza. Ó, vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta, Priscila Santos. Sobre armazenamento na nuvem, o acesso a essas pastas via Drive e afins é irrestrito? Basta a pasta estar compartilhada? Existem alguns sistemas que restringem a necessidade de criar uma chave de API? Aí vai depender da cloud que você está usando, né? Para a gente aqui é indiferente. Se você tiver API de acesso a essa sua cloud. Isso, como o Ribeiro citou antes, caso tenha algum arquivo no Google Drive, no OneDrive, isso pode ser baixado lá de dentro do Lab via terminal, ou se tem algum repositório do Git, tem algumas ferramentas para utilizar o Git lá, aí esse dado pode ser baixado.